Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao curso online A Transição, de buscador espiritual a encontrador da verdade. Tenho certeza que ao término desse curso você vai ter uma ideia muito mais clara do que é exatamente esse processo todo do despertar da consciência que você vem experimentando. Você vai sair daqui também com uma clareza maior sobre o estágio que você está nesse momento da sua jornada e também os seus próximos passos que você deve dar para seguir em frente nesse grande processo de sua evolução na vida. Então nós vamos explorar aqui o que é o despertar da consciência, quais são os 7 estágios do despertar da consciência, e a gente vai mergulhar, aprofundar em cada um desses estágios, e você vai ter uma ideia dos padrões, comportamentos e uma série de fatores muito interessantes que estão presentes em cada um desses estágios. Bem, meu nome é Otávio Fattori, e eu vivencio esse processo do despertar desde 2006, e eu vou ser o seu guia aqui nesse curso. Vamos lá. Nessa aula aqui nós vamos falar especificamente sobre o próprio processo do despertar da consciência. Por que a gente usa esse termo, né? O despertar da consciência? Porque, na verdade, não é a pessoa que desperta, é a consciência que desperta na pessoa. Não é a pessoa que se ilumina. A pessoa ela fica iluminada pela consciência que nós somos. Então essa é uma descoberta que surge lá no estágio da iluminação, e você, em algum momento da sua jornada, você vai experimentar isso e vai ver isso com os teus próprios olhos. Mas o que é exatamente essa consciência? De uma maneira bem prática, eu gosto de traduzir consciência como um sinônimo de observação impessoal. É a nossa capacidade natural de observar a vida, de observar as experiências que a gente tem. Independente de qual experiência seja agradável ou desagradável, existe em nós uma capacidade natural de observação. Essa observação que não julga, que não critica, que não fala nada, ela é silenciosa. Ela apenas vê. E essa consciência, a gente diz que ela é uma dimensão não dual, ela está além da dualidade. Dualidade é esse reino dos polos opostos, né? Positivo, negativo, masculino, feminino, e assim como tudo se manifesta no universo através dessa polaridade. A consciência é uma dimensão além dessa dualidade. Então é importante a gente entender que existem 3 dimensões aqui na nossa experiência de ser humano. Existe a terceira dimensão, que é a dimensão da nossa vida comum. Existe a quarta dimensão, que é a dimensão espiritual. E existe a quinta dimensão, que é a dimensão da consciência. Vou mostrar aqui um quadro comparativo para a gente entender essas diferenças. Bem, então temos aqui na primeira coluna a vida comum, que é essa terceira dimensão. Então você, como um buscador espiritual, você já fez essa transição da vida comum para o buscador espiritual, que é a quarta dimensão. Então essa transição já está acontecendo ou já aconteceu com você. Então vamos dar uma olhada nas diferenças, talvez você consiga reconhecer algumas coisas aqui. Então, em relação à percepção de si mesmo, né? Na vida comum, existe uma identificação com o ego, o corpo e a mente. Na dimensão do buscador espiritual, existe um reconhecimento da existência de uma dimensão espiritual além do ego. A visão de mundo, na vida comum, é dualística, baseada em separação e competição. Na quarta dimensão, há o reconhecimento da interconexão e há questionamentos sobre a realidade material. A percepção do tempo, na vida comum, é linear, focado no passado e no futuro. Na quarta dimensão, é crescente consciência do agora. O tempo é visto como mais fluido. Quanto aos desafios, na vida comum é uma luta por sobrevivência, satisfação de desejos materiais e busca por segurança. Já na quarta dimensão, é o confronto com as próprias sombras, questionamentos existenciais e busca por significado. E quanto ao propósito, na terceira dimensão, geralmente focado em objetivos materiais e sucesso, conforme definido socialmente. Já na quarta dimensão, há uma busca por crescimento espiritual, autoconhecimento e propósito superior. Então, se você é um buscador, você já identifica, né, essa transição acontecendo em você. Então você está vivenciando os valores da quarta dimensão aqui, nessa terceira, na sua vida comum. Ou seja, você começa a trazer os valores dessa quarta dimensão, que essencialmente é o valor da evolução, e você começa a viver isso na sua vida comum. Então você já está acessando essa quarta dimensão. E agora vamos incluir uma outra coluna aqui, a coluna da quinta dimensão, que é o encontrador da verdade. Então as duas colunas ali são iguais, né, ao slide anterior, e agora aqui temos a terceira coluna, que é o encontrador da verdade, que é a dimensão da consciência, a quinta dimensão.
Então, vamos ver o que muda da quarta para a quinta. Então, quanto à percepção de si, na quarta, o reconhecimento da existência de uma dimensão espiritual além do ego. Na quinta dimensão, é uma identificação com a consciência pura, além da mente e do ego. Quanto à visão de mundo, na quarta, temos o reconhecimento da interconexão, questionamentos sobre a realidade material. Na quinta, então, a gente fala de não-dualidade, a percepção da unidade essencial de toda a vida. Quanto à percepção do tempo, na quarta temos uma crescente consciência do agora, o tempo é visto como mais fluido. Na quinta, vivência no eterno presente. O tempo é uma ilusão. Quanto aos desafios, na quarta temos confronto com as próprias sombras, questionamentos existenciais e a busca por significado. Na quinta, nós temos a integração e expressão da consciência não dual na vida cotidiana. E o propósito, na quarta nós temos a busca por crescimento espiritual, autoconhecimento e propósito superior. E na quinta dimensão, temos viver a partir da verdade essencial, servindo ao todo de maneira autêntica. Muito bem, então essa transição da quarta para a quinta é justamente a transição do buscador espiritual ao encontrador da verdade. Aqui, desde a transição lá da terceira para a quarta, a gente já começa a falar em despertar da consciência. Então, na quarta dimensão, essa consciência começa a acordar na gente. Muito bem, então vamos falar aqui um pouquinho o que não é o despertar da consciência, para tirar aí algumas dúvidas, alguns mitos também sobre esse processo, né? Bem, despertar da consciência não é uma fuga da realidade, que as pessoas pensam que a gente está se desconectando da realidade, mas é exatamente o contrário. A consciência nos coloca em contato direto com a realidade, porque a realidade é exatamente o momento presente. Passado e futuro não têm realidade por si só, eles existem apenas na nossa mente. Mas esse momento, o eterno momento presente, é real, sem dúvidas. Então, o despertar da consciência não é um estado constante de êxtase. Então, nessa jornada, podem acontecer experiências de êxtase, mas o estado de consciência não é necessariamente um êxtase. Ele é um estado neutro. É um estado neutro de pura observação. O despertar da consciência não é o fim dos problemas ou desafios na vida. Não, a vida continua acontecendo igual. De fato, os problemas diminuem ou perdem o peso, mas eles não somem da nossa vida. O despertar da consciência não elimina de vez o ego. Não, o ego permanece existindo. O que acontecia é que na terceira e na quarta dimensão, o ego ainda está no trono da nossa vida, é ele que manda. Só que na quinta dimensão, o ego sai do trono e ele passa a ser um servo da consciência. Essa é a grande diferença. O despertar da consciência não é uma realização dos escolhidos. É interessante que quando a gente vê esses mestres plenamente realizados, a gente tem uma ideia de que eles são seres muito especiais e tudo mais, né? Mas, de fato, esse processo está disponível para todos nós. Eles só são irmãos mais velhos, ou seja, que estão vivendo esse processo mais tempo do que a gente. Mas todos nós estamos indo nessa direção. Quando a gente realiza a dimensão da consciência, a gente tem essa clareza de que todas as pessoas estão indo nessa mesma direção. O despertar da consciência não é um processo totalmente linear. Então, na próxima aula a gente vai falar aí dos 7 estágios, mas não quer dizer que esses estágios estejam exatamente um depois do outro. Não, é um processo mais orgânico, mais fluido. Não é algo estanque e linear, como a gente pode imaginar. O despertar da consciência não exige isolamento ou renúncia total. Existe sim alguns momentos desse processo que a gente sente uma grande necessidade de ficar só, de mergulhar para dentro de si, de não estar operando no mundo através das nossas identidades habituais. Então a gente tende a silêncio, tende a retiros, né? Tende a ir para um lugar mais de introspecção. Mas isso não quer dizer que a gente precise renunciar da vida que a gente leva, né? Ou se isolar do mundo. O despertar da consciência não depende de fenômenos sobrenaturais. Então, geralmente, essa busca por fenômenos sobrenaturais vem ali na quarta dimensão, que a gente fala sobre espiritualidade. Mas a quinta dimensão é exatamente essa vivência pura e simples que existe aqui, nesse momento. E o despertar da consciência não é algo que pode ser conquistado. Por quê? Porque a consciência que nós somos já é o que nós somos. A gente só se dá conta disso. Então não é algo que a gente conquista, que a gente alcança, é algo que a gente apenas descobre.
Então, uma frase aqui que tenta sintetizar o que é o processo, não encerra a discussão aqui nessa frase, mas eu acho que é uma boa frase que conceitua um pouco o processo. Então, o despertar da consciência é um processo contínuo de autodescoberta e expansão da percepção, que nos conecta à essência da vida, promovendo uma compreensão profunda de si mesmo e do universo. Então, aqui um processo contínuo de autodescoberta, porque é exatamente uma transformação no senso de eu. É o meu senso de eu que está fazendo essa jornada. Então, o que vai se transformando é como que eu me vejo. Quem sou eu? Essa é a pergunta central. Nos conecta à essência da vida. Então, a consciência que nós somos, essa quinta dimensão, é justamente a vida por si só, a vida impessoal que há aqui. E nós estamos em comunhão com essa vida. Nós somos exatamente essa vida barra consciência, barra eu maior, barra Deus, barra universo, barra o nome que a gente quiser dar a isso. Então, isso promove então essa compreensão profunda de quem sou eu e também do universo inteiro, porque a gente percebe que essa dimensão da consciência é justamente o universo não manifesto, é a fonte de todo o universo manifesto. Em uma linguagem religiosa, a gente diz que isso é Deus. Então, aqui alguns aspectos que eu gostaria de comentar sobre o despertar da consciência. Expansão da percepção. Então, o que acontece é que a gente vai justamente expandindo a nossa capacidade de perceber o mundo, conectado com essa questão da observação. Então, quanto mais a gente se aproxima de encontrar essa verdade de quem nós somos, esse senso de observação vai se aguçando e vai se intensificando. E aí a nossa capacidade de perceber o que está acontecendo ao nosso redor amplia muito. Presença para o aqui agora. Então, cada vez mais o passado e o futuro vão perdendo peso na nossa experiência e a nossa atenção vai cada vez se fundindo mais com a instantaneidade da vida que aqui está. Então, o aqui e agora começa a ficar mais relevante, mais importante na nossa existência. E a gente vai mergulhando cada vez mais nisso. E é uma beleza, tem uma magia que acontece aqui, nesse eterno aqui e agora. Transcendência da dualidade. Então, eu comentei um pouquinho isso antes, né? Então, significa que essa consciência ela é não dual, ela está além da dualidade, além do certo e do errado, do bem e do mal, do gosto não gosto, quero não quero, está além de tudo isso, transcende as polaridades. É como se fosse o vértice de uma pirâmide. O vértice da pirâmide consegue enxergar todos os lados da pirâmide, mas se tu está posicionado em um dos lados, tu não vê os outros. Então, essa consciência é essa observação do topo, transcendente. Mudança de valores e prioridades. Bem, esse processo também vai mexer nos seus valores, vai mexer nas suas prioridades na vida, vai ter alterações nas suas rotinas, no teu jeito de tu estar no mundo, mas é um processo lento. Não te preocupa, é raro que aconteça algo muito radical. É um processo que vai aos pouquinhos mexendo, desconstruindo aquilo que a gente acreditava ser verdade, desconstruindo aquilo que a gente antes era muito valoroso para a gente, passa a não ser mais tanto, e aquilo que a gente não valorizava tanto passa a ser mais valoroso. Então tem algumas mudanças relevantes aí no nosso cotidiano. Transformação nos relacionamentos. Bem, isso também afeta sobremaneira, né, a nossa vida. Então as nossas relações constroem muito, né, da nossa percepção de eu, a percepção de quem eu sou, né? Então, como o senso de eu está em transformação, as nossas relações também vão ser tocadas nesse processo. Então, o que pode acontecer, e acontece com muitas pessoas, é por questão de ressonância. A nossa frequência energética vai elevando e por ressonância a gente vai se afastando de algumas pessoas que não reverberam mais com a gente e se aproximando de outras pessoas que estão mais em sintonia com a gente. Sabedoria. Então, a sabedoria nada mais é do que colocar em prática tudo isso que a gente vem descobrindo. Então, cada vez mais a gente vai mergulhando nessa dimensão do momento presente, nessa quinta dimensão da consciência, e a gente vai tendo um olhar mais lúcido, mais sábio para as circunstâncias que a vida nos apresenta. A gente aumenta a nossa capacidade de responder de maneira sábia diante das circunstâncias da vida. Alinhamento com um propósito mais elevado. Então, quando a gente descobre essa dimensão da consciência, a gente começa a ter uma clareza de que isso era o que eu sempre estive buscando durante toda a minha vida. Então isso vai mexer no nosso propósito, vai mexer nesse ponto de para onde que eu estou indo na minha vida.
e a transcendência do ego. Então o ego, essa estrutura de um eu psicológico, mora justamente na dimensão do tempo, passado e futuro. Como a quinta dimensão é o eterno momento presente, então a gente começa a encontrar esse ponto interno onde a gente transcende o nosso ego. Então essa transcendência não significa a morte do ego, a exclusão do ego, significa além do ego. Então aqui encerramos a nossa aula sobre o despertar da consciência. Claro que tem muito mais coisas para a gente conversar sobre esse processo. E aí na nossa próxima aula vamos falar especificamente aí dos 7 estágios do despertar. Então, te vejo lá.